Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje nossa análise mergulha num capítulo fascinante do livro de Gênesis, na Bíblia, o capítulo 18. Isso mesmo. É uma passagem com muitos elementos importantes, né? Com certeza. A gente tem uma visita divina a Abraão e Sara, uma promessa, assim, surpreendente de um filho para eles, já bem idosos. E também aquela conversa tensa sobre Sodoma e Gomorra. Exato. E Abraão ali no centro de tudo, né? Uma figura que aparece mais de 300 vezes na Bíblia, então fundamental. Bom, vamos começar pela visita. A cena é descrita assim, com bastante detalhe. 3 homens aparecem para Abraão no maior calor do dia. E a reação dele é imediata. Corre, se prostra, oferece água para os pés, descanso. Uma hospitalidade incrível, né? Total. E não para por aí. Ele organiza um banquete mesmo. Pede para Sara fazer pães com a melhor farinha, escolhe um bezerro tenro, serve coalhada, leite, enfim, o melhor que ele tinha. É um retrato vívido dessa cultura de acolhimento. E é nesse contexto, depois de serem servidos, que um deles, que o texto identifica como o Senhor, faz a promessa. A promessa do filho? Sim. Daqui a 1 ano, certamente voltaria a ti e Sara, tua mulher, terá um filho. E é bom lembrar, Abraão tinha 99 anos. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos, biologicamente falando. Era algo humanamente impossível. Completamente. E a Sara, que estava ouvindo escondida na tenda, ela ri. Um riso interno, né? De descrença. Exato. O texto diz que ela pensou, depois de velha, e meu senhor também idoso, ainda terei esse prazer? É muito humano, né? Essa dúvida. Sim, totalmente compreensível. E o interessante é que depois ela nega, por medo. É verdade. Mas a resposta divina a essa dúvida, essa é poderosa. Ah, sim. A pergunta retórica, haveria porventura coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Isso é central. Define tudo, né? Define. As fontes ressaltam isso como um ponto teológico chave do capítulo. Os limites humanos não restringem Deus. A promessa se cumpriria independente da dúvida dela. É uma lição sobre fé e poder divino. Uma afirmação, muito forte mesmo. E logo depois disso a conversa muda de rumo. Vai para Sodoma e Gomorra. O Senhor revela para Abraão que vai verificar o clamor contra aquelas cidades. O pecado lá tinha se agravado muito. E as fontes que analisamos trazem uma perspectiva interessante sobre isso. Elas mostram que, embora Deus seja paciente como foi com Sara, existe um limite para a iniquidade. Faz sentido. E essa verificação antes da destruição é vista como um ato de justiça. Diferente de outras narrativas, aqui Deus não age sem antes, digamos, investigar e dar um aviso. A destruição de Sodoma é um exemplo de intervenção quando o mal ultrapassa certos limites. E aí entra Abraão de novo. Aqui é onde fica bem interessante. A intercessão. Exatamente. Enquanto os outros 2 seguem para Sodoma, Abraão fica ali, na presença do Senhor. E ele ousa questionar. Uma ousadia respeitosa, né? Sim, ele pergunta, vais destruir o justo junto com o ímpio? Ele apela para a justiça de Deus. E aí começa aquela negociação, quase um regateio pela misericórdia. É incrível. Começa com 50 justos. Se tiver 50 na cidade, o Senhor pouparia? E Deus diz que sim. E Abraão continua com muita humildade, né? Ele fala, eu sou pó e cinza, mas insiste. Sim, vai baixando o número. 45, 40, 30, 20. A cada etapa, ele reafirma a pergunta sobre a justiça divina. Não fará justiça o juiz de toda a terra? É um diálogo impressionante. Até chegar em 10. Se houvesse 10 justos, a cidade seria poupada. Essa intercessão é muito rica em significado. Mostra, segundo as interpretações, essa disposição de Deus de poupar muitos por causa de poucos justos. É um ponto importante. E também destaca a perseverança de Abraão, né? Ele permaneceu ainda na presença do Senhor, não desistiu fácil. E, claro, reforça a ideia da separação necessária entre justos e ímpios. E tem uma fonte que analisamos que até faz um paralelo interessante. Ela conecta esses elementos, os 3 mensageiros, a promessa do retorno no tempo certo, a intercessão por um remanescente justo, com algumas profecias sobre o fim dos tempos. É uma camada a mais de interpretação vendo um padrão ali. Interessante essa conexão. Sim, adiciona uma dimensão simbólica.
Mas, voltando à intercessão em si, ela nos deixa com uma questão para refletir, né? Qual seria? O que é essa persistência de Abraão, apelando à justiça divina por um número tão pequeno de justos? O que isso sugere sobre o impacto, talvez a responsabilidade, daqueles que buscam a retidão no mundo mais amplo? Qual o peso da justiça individual? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo capítulo. Até mais.